Bom dia, gente. Bem-vindos para mais uma aula de gestão. O pessoal está chegando e aquele começo é o mesmo, né? O tradicional aí. Agora que está gravando, vocês podem estar colocando o nome de vocês aí no chat, que eu recebo a lista. Nome e RA, por favor. Bom dia, Gabriel. Virando a página aqui. Bom dia, Elvis. Bom dia, Cleide. Bom dia, professor. Deixa o nome no chat, por favor. Bom dia, Wilson. Então, nosso olhar para a realidade sempre é nevoado. Hoje a gente tem um dia nublado e fica mais fácil de compreender, né? Uma coisa é olhar o horizonte com o céu limpo e outra coisa é olhar o horizonte com o céu coberto de nuvens, né? Vamos lá. Tem um quiz 10, né? Esse daí é para ser feito em grupo, por favor. Tentem, né? Fazer em grupo. Isso também é até a quarta-feira da semana que vem. Esse quiz, ele é mais longo, mas ele não tem aí nada de novidade. Tem 20 questões e é para ser feito em grupo, para ser entregue até semana que vem. Mas, se entregarem até 3 de novembro, também vai ser considerado. De todos os quizzes aí, o que acontece? Eu vou pegar as quatro maiores notas aí para estar fazendo aí a avaliação continuada 1, 2, 3 e também a 4. Eu quero considerar 4 notas. Qualquer coisa é só pedir esclarecimento. Então, acho que está dando certo esse operacional, a gente continua dessa forma. Não tem nenhuma orientação de mudança. A única coisa de orientação de mudança é se vocês quisessem estar elegendo um tema e a gente poderia estar marcando aí uma aula presencial. Mas isso foi feita uma consulta para vocês há 2 semanas atrás. Naquela oportunidade ninguém falou nada, mas aqui fica renovada o convite, né, para algum trabalho presencial e a gente poderia estar experimentando essa situação aí para algum tema específico para estar lá na faculdade e começar o trabalho presencial. Por enquanto, não tem nenhuma orientação de retorno para a nossa faculdade, apesar de pedirem que seja obrigatório. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Antônio. O contrato ele continua o mesmo, né? Parece também que está funcionando. Nesse tempo aí não teve nenhuma mudança, mas vocês sempre podem estar sugerindo algo. Virando a página. Gente, hoje o passo 6 é planejamento, né? Então, a gente vai estar conversando sobre vários aspectos aí do planejamento. Eu vou fazer com vocês é um bate-papo, vou tentar fazer um bate-papo com vocês sobre vários aspectos aí sobre planejamento. E esse bate-papo, ele começa aí da dimensão pessoal, né? Que cada um possa estar pensando no pessoal para depois transportar aí para o corporativo. No exemplo, né, da semana passada, do investimento, que pode ser investimento ou não investimento, a questão da aquisição de um veículo, né? Eu não sei se todo mundo tinha o olhar para a realidade da aquisição de um veículo em todos aqueles aspectos. Então, uma pessoa ela pode achar que está comprando um veículo, isso vai melhorar a vida dela, mas o que acontece? De repente, ela só está aumentando a sua despesa. É melhor que o valor
da aquisição do veículo fique depositado e constituindo reserva. Por exemplo, tem um ponto e um contraponto, né? A gente precisa estar refletindo sobre os dois aspectos. Quando a gente compra por impulso, a gente acaba, muitas vezes, incorrendo no erro. A gente precisa refletir, precisa pensar, ponderar tudo que a gente trabalha e aí sim tomar uma decisão. Mesmo quando a gente planeja, gente, sempre tem alguma coisa que passa desapercebida e sempre tem uma surpresa. E a gente está no meio de uma pandemia, eu espero que no final dela, o advento da pandemia era algo que não estava no planejamento de ninguém, né? Então, um fato que não ocorria há 100 anos, ninguém estaria colocando aí no seu plano, de repente, estratégias para o plano B, se uma pandemia acontecer. E mesmo sendo algo que a humanidade tem experiência, em termos de registro e sobre a situação, eu estava ouvindo aí um especialista ontem pela rádio, então muitas coisas foram aprendidas, né? Porque as pessoas não tinham essa noção, né, de que tudo isso poderia acontecer. E muita gente não gosta, mas, por exemplo, ele aconselhou, né, que se vocês ficarem em ambientes fechados e perceberem aí que tem má circulação de ar, né, acho que é sempre bom ter uma máscara no bolso. Quando a pandemia for decretada, acabou, ou as barreiras aí, elas podem ser arrefecidas, a gente não precisa estar tão preocupado com vários protocolos. Ele sugere que, se vocês se perceberem num ambiente muito fechado, então ter uma máscara no bolso é estratégico, né? Porque aí a gente para de... o ar vai estar viciado, mas vocês vão estar com uma boa máscara filtrando vírus, por exemplo, que está acontecendo aí. São aprendizados, né? Então, a gente planeja, tem o plano B, precisa fazer parte. Eu acho que esse ano eu fiz um plano com uma assistente e eu fui longe nesse plano, né? A gente pensou em alternativa A, B, C, D e E, e tentei pensar em todas as possibilidades. Então, isso precisa ser feito. E aqui a gente começa esse exercício pela dimensão pessoal. E aí vocês podem, participar, criticar, né? Fica à vontade. Gente, na pergunta, quando a gente fala de planejamento, qual é o seu sonho no aspecto pessoal? Participação aí de vocês aí. Qual é a intenção dessa pergunta? Arrisquem aí, gente. Para quem chegou depois, não esqueçam de colocar aí o nome e o RA no chat. Alguém arrisca? Porque estamos planejando e na dimensão pessoal. Por que da pergunta? Qual o seu sonho? Oi, professor, bom dia. Bom dia, pode falar. Seria para direcionar, para ter um foco? Direção, foco, perfeito. Tem uma frase que eu acho que já falei aqui, que é de um filósofo grego que nasceu no mesmo ano que Jesus, né? Então, fazem mais de 2000 anos atrás aí.
e ele fala que naquela época, né, que nem o melhor vento ele ajuda aquele barco que não sabe para onde quer ir, né? Então, acho que todo mundo aqui precisa estar tentando caminhar para a direção do seu sonho, como o Elton colocou assim, direciona, né? Então, a gente precisa ter esses objetivos, terem essas metas. Então, o sonho de cada um, ele é o norte de cada um. A gente precisa estar fazendo as coisas em direção do nosso sonho. E agora, eu peço cuidado aí, que uma coisa é sonhar terminar a faculdade. Então, vocês podem ter aí um sonho de curtíssimo prazo. Depois, outra coisa é sonhar em ser rico. O ser rico é muito genérico, né? Então, que aspectos precisam ser trabalhados para que esse sentimento de que a gente é rico, ele realmente aconteça nas nossas vidas? Algumas pessoas falam assim, eu quero ser feliz, eu sonho em ser feliz. Mas a própria felicidade também é muito genérica, né? Ela é muito ampla. E aí a gente precisa começar, como o Elton também colocou, a questão do foco. Se a gente tem o foco e vê o que está circulando em volta disso que a gente trabalha focado, tudo isso contribui para que esse foco seja bem trabalhado ou desviado. E a gente precisa tomar cuidado. Bom dia, acho que foi o Rodrigo que chegou, né? Então, o sonho é muito importante que cada um tenha. Um outro aspecto do sonho, a questão, por exemplo, do jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele tem sonhos para, por exemplo, para a seleção brasileira. Ele se aposenta, né? Chegou lá na seleção brasileira, jogou lá alguns anos na seleção brasileira, né? Ele teve o seu sonho atingido, ele se aposenta e parece que ele fica sem chão, né? Então a gente precisa estar tentando ter aí sonhos para a vida toda. Eu publiquei aí coloquei no portal do Que Mágico para vocês um livro, um PDF de um livro meu, que fala sobre exatamente isso, planejamento, ok? Então, uma empresa também, ela precisa ter focos aí para curto, médio e longo prazo, e a gente vai verificando o que precisa ser feito para que aquele objetivo seja atingido. 2, seria a questão do exercitar-se, né? A gente precisa fazer o exercício, mesmo o exercício do planejamento, né? Aí eu falo das 4 dimensões, que não adianta só o exercício, por exemplo, do aspecto do planejamento. Se a gente não cuida dos outros aspectos, os outros aspectos afetam, né, o que a gente planeja, o que a gente quer. Bom dia, Misty. Então, preciso ter esse cuidado, né? Então, o exercício, a pessoa precisa estar cuidando da sua saúde. Uma coisa é você, por exemplo, chegar na tua qualidade de vida pretendida e, de repente, também ter nesse plano o uso de muitos remédios. Do meu ponto de vista, não seria necessário. Se eu me cuido agora, eu não vou precisar de remédio amanhã. Então, a gente precisa se cuidar. Então, quando eu falo do coração, eu estou falando da dimensão aí relacional, da dimensão da estima de cada um. Isso precisa ser trabalhado. Algumas pessoas não acreditam, mas eu acho que a gente precisa cuidar também da alma, né? Então, seja qual religião for, né? Qual filosofia de vida for, é que cada um de nós precisa ter uma e cultivar isso, né? Então, esses 4 aspectos aí, eles precisam ser desenvolvidos. Quando eu falo da cabeça, é o cognitivo, e aqui a gente, no ambiente educacional, a gente está cuidando aí do cognitivo. Tem uma mágica aí, uma beleza, né? Que no aspecto do cognitivo,
quanto mais a gente usa, melhor a gente fica, não é? Não desgasta. Quanto mais se a gente conseguir trabalhar essas 4 dimensões, o que acontece com o cognitivo? Ele fica estimulado. Uma vez estimulado, né, as sinapses crescem. Tem uma pesquisa brasileira, se não me engano, de 2009, pela Universidade de Brasília, de um brasileiro que na época tinha 17 anos. No início da pesquisa ele tinha 17 e no final da pesquisa ele tinha 19. Esse menino, que no artigo ele foi batizado lá de Felipe, o Felipe ele nasceu com meio cérebro. Né? E quando ele nasceu com meio cérebro, o pessoal falava assim, ele não nasceu com tal parte do cérebro, ele não vai ter aptidão matemática, ele nunca vai se desenvolver na parte musical, né? Que era o lado do cérebro que teria esse aspecto. Né? E por causa de uma pesquisa americana, então a Universidade de Brasília trabalhou o Felipe com os estímulos necessários. Gente, os estímulos de cada um, eles são diversos. Tem gente que ouve música e sente muito pouco. Tem gente que ouve música e fica vidrado. Tem gente que faz exercício e, de repente, por pura obrigação. E tem gente que faz exercício e pode estar gerando aí muita adrenalina. Tem gente que adora comer e tem gente que come por obrigação. Então, os estímulos de cada um, eles são muito diversificados. Mas no caso do Felipe, estimulado de forma correta, apesar de ele ter nascido com 50% do cérebro, o que acontece? Então, toda a parte matemática dele foi desenvolvida e toda a parte musical dele também foi desenvolvida. E aí, o que aconteceu? Em 2 anos, ele já tinha, antes dos 17 anos, né, ele nasceu com esse diagnóstico. Ele não vai se desenvolver na parte matemática e não vai se desenvolver na parte musical. Mas ele continuou na escola, ele continuou se relacionando, ele continuou falando, e com 17 anos ele foi descoberto pela Universidade de Brasília, e com 2 anos de estímulos extras, o que acontece? O Felipe, ele já sabia tocar 4 instrumentos e o cognitivo dele estava de acordo com outras pessoas da mesma idade dele. Né? Então, o que explica isso? A teoria da plasticidade cerebral. Nosso cérebro, ele é plástico. Né? Antigamente se falava assim, por que uma célula cerebral nunca se regenera? Então, o que acontece? Um dano cerebral, ele seria para a vida toda. Mas, na verdade, o que acontece? Pela plasticidade cerebral, mesmo na questão do dano, as sinapses elas se refazem. Se a gente tem aí estímulos, as sinapses elas aumentam no nosso cérebro. As conexões elas aumentam. Sinapses são conexões. E isso faz com que, às vezes, o lóbulo direito, que é a nossa memória curta, ela seja reativada. Então, a gente precisa estar sempre se estimulando para que essas sinapses estejam acontecendo na nossa vida, né? E danos cerebrais sejam menores, né? Então, isso é uma beleza que acontece. Na pesquisa americana, que, se não me engano, é de 2005, o que acontece? A pessoa ela tinha perdido o movimento e tinha perdido a fala, né, por um dano cerebral. E na teoria da plasticidade cerebral, esse indivíduo ele foi estimulado e aí as sinapses se recriaram e ele recuperou o movimento e recuperou a fala. Uma pessoa que recebe essa pessoa sofreu um AVC. Então, a história de que o AVC faz um dano, faz sim, mas ele pode ser crônico? Pode, mas também
pode ser regenerado. E se for regenerado, a pessoa recupera a fala. O que é difícil aí? Descobrir exatamente o que estimula aquela pessoa, né? Então, o que vai estimular a determinada pessoa? Eu não posso generalizar, né? No caso desse que recuperou a fala e recuperou o movimento, foi a música, né, que estimulou esse sujeito. Mas não é todo mundo que se sente estimulado pela música, né? Tem gente que não dança e tem gente que a pessoa ouve um som, o corpo parece que já balança. Mas outras pessoas ouvem um som e o corpo não balança. Então, esse exercício, ele precisa estar acontecendo. Se a gente tenta se exercitar pelas 4 dimensões, acho que a gente, no geral, ganha muito. Então, esse exercício eu recomendo que todos façam. Gente, na aula de hoje eu vou falar muito. Então, para que não fique cansativo, vocês podem me interromper ou vocês podem falar das experiências de vocês também, não é? E dentro do mundo corporativo, o que acontece? A gente precisa também cuidar disso, né? Tem algumas empresas que já têm a questão aí por exemplo, da ginástica laboral. Então, existe um momento lá que parece que às vezes é mecânico, mas é importante, né? Mesmo aqui nessa situação de aula, se a gente fica aqui 1 hora na frente do computador, se a gente se exceder, eu faço reuniões de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, é importante que, nessa realidade, a gente faça uma pausa, para que a gente possa estar se alongando, que a gente possa estar se exercitando, né? Eu ouvi o Márcio Atala num dos sábados aí, e ele fala desse ambiente que a gente cá está, e eu, por exemplo, embaixo dos meus pés, eu estou com um espaguete de natação, um pedaço de um espaguete de natação. Então, os meus pés, eles estão apoiados nesse espaguete de natação e eles estão se movimentando. A planta do meu pé, ele está recebendo o quê? Massagem, né? Então, é uma forma de que a gente provoque outros estímulos e, de repente, estar nessa situação não seja tão cansativo. Como que você aguenta 3 horas de reunião? Como que você aguenta 4 horas de reunião? Como que você aguenta 5 horas de reunião? A gente precisa estar, o quê? Se cuidando, planejando de forma correta e verificando o que precisa ser feito para que a gente possa estar passando por isso, né? E não é que só tem problemas, a gente precisa estar buscando as soluções. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Questão 3, de prioridades. Né? O pessoal fala assim, professor, mas eu não tenho tempo, né? Que é a questão mais comum, né? Que muitas vezes colocam aí a situação de não poder fazer certas coisas, porque parece que falta tempo. Mas a ideia mesmo é prioridade, a gente precisa estar priorizando. Se, de repente, a gente entra no rodamuinho das atividades, uma das coisas que pode ser relegada é a questão do exercitar-se fisicamente. Aí a pessoa deixa o exercício físico para 4º, 5º plano. Mas, para o nosso cuidado corporal, ele é fundamental. Então, precisa ser uma das prioridades, né? A questão do cognitivo, né? Então, não é só fazer uma faculdade e terminar a faculdade. A gente precisa continuar se desenvolvendo, né? O pessoal fala, existe hoje o MMR, Método de Melhoria de Resultado. Não é? Então, uma frase popular é: eu posso, hoje, tentar ser um pouco melhor que ontem. Não é? E em todas as dimensões, em todos os aspectos. Então, a gente precisa estar tentando se desenvolver. E se essas 4 dimensões são importantes, a gente precisa fazer um plano de que cada um desses pedaços eles estejam presentes nas coisas que a gente faz. Então, essas prioridades,
elas precisam ser repensadas, né? Então, não adianta, de repente, não, eu vou focar 100% do que eu quero fazer na, no meu crescimento profissional. Mas, de repente, esse crescimento profissional ele pode ser prejudicado porque a gente fica afetado por uma questão de saúde. E, geralmente, por uma questão de saúde, é porque a gente não cuidou muito bem do nosso corpo. Então, essas prioridades precisam ser repensadas. Se eu tenho prioridades, então, sempre eu vou ter tempo para essas coisas que eu considero prioritária. Então, outras coisas eu não terei tempo porque não fazem parte da minha prioridade. Tem uma outra situação nesse sentido, que é a dimensão da curadoria, né? A palavra curadoria, ela está bastante atrelada a, por exemplo, museus. Um museu sempre tem um curador. Esse curador é aquela pessoa que olha todo o acervo e ele organiza o acervo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da mostra do Pablo Picasso. Então, o curador da obra do Pablo Picasso, quando ele faz a exposição da obra dele no museu, de curador para curador, tem o quê? Diferenças, porque um curador ele pode olhar 200 peças de Picasso e pensar numa temática. E aí, o que ele faz? Ele exclui 37 e expõe as demais, porque lá tem uma linha de temática que ele considera que é importante. E ele vai desenvolvendo aquela linha de temática. E fazendo uma analogia para o nosso pessoal, então, se eu tenho um plano, se eu tenho um sonho, se eu sei as coisas que eu quero, então, por exemplo, lives. Eu, na minha profissão, estou recebendo aí 200 convites para lives. E eu não tenho esse tempo, né, para poder estar assistindo os 200 convites. Eu preciso estar selecionando alguns, aqueles que vão dentro do objetivo que eu quero, dentro das prioridades que eu traço, e aí eu não preciso ficar me sentindo culpado porque eu não consigo participar da live A, não consigo participar da live B. Eu estou dedicando o meu tempo para aquilo que é o meu sonho, para aquilo que é o meu objetivo. E a gente vai fazendo essa curadoria, vai peneirando, fazendo filtro e colocando todas essas oportunidades de forma a potencializar o nosso sonho, potencializar aquilo que a gente quer. No corporativo, de repente, eu posso estar trabalhando num segmento de mercado e, às vezes, a gente acaba desviando, né? O advento da terceirização, ele vem muito nesse sentido. Então, eu trabalho no meu foco e, de repente, o que não é do meu foco, eu terceirizo. E essas parcerias, elas podem ser proativas e isso é muito bom. Por exemplo, a minha dentista, ela tem uma especialização em bruxismo. Eu estou passando por um processo de implante. Quando a situação do implante se faz necessário dentro do consultório dela, ela tem a super especialista de implante. E na parceria aí, ela dá a oportunidade para essa parceira fazer o implante. Ela não precisa cuidar do implante, cuidar de canal, cuidar de tudo que envolve aí a ortodontia. Ela é especialista no bruxismo e ela tem parceria para as outras necessidades. E nessa parceria das outras necessidades, ela trabalha a excelência. Não é? Eu ouvi, acho que no começo desse século daqui, entre aspas, aí, gênios não existem mais. Não é? O Einstein ele foi do começo do século passado, e a gente tem aí o Stephen Hawking, que é desse século aqui, e uma parte do século passado, mas como a questão da genialidade é para poucos, como que a gente consegue essa genialidade? Nas parcerias.
os próprios Nobéis, eles não são mais de um só, eles são de 2 ou 3. Então, porque existem parcerias proativas, network que estão acontecendo, e as pessoas vão se ajudando, e isso vai fazendo com que a gente se potencialize. Então, a gente pode cuidar da nossa prioridade e o que? Dentro do que a gente vai fazendo curadoria, dentro daquilo que a gente vai cuidando, a própria palavra, né, acho que eu não pesquisei exatamente essa palavra, mas a primeira vez que a gente ouve a palavra curador, a gente pensa assim no curandeiro, mas na verdade não, é aquela pessoa que faz o filtro, faz a seleção. Mas talvez o curador, né, a gente acaba curando os nossos planos aí, talvez, né? Talvez caiba aí também. Vou falar bastante, hein, gente? Estou falando sozinho, já quase 31 minutos falando sozinho. Vocês podem interromper, por favor. O quarto ponto aqui, finanças reserva. Então, isso a gente já falou bastante lá no primeiro passo, não é? Que se a gente não tem essa reserva, a gente fica descoberto. Lá no primeiro passo, eu falei lá da fábula da cigarra e da formiga, né? Então, o inverno ele chega, ou a crise ela chega, a emergência ela chega. Então, ela faz parte da ciclicidade aí, né? Toda ciclicidade tem altos e baixos. E quando a gente estiver por baixo, a gente precisa estar preparado. Se a gente, na parte financeira, tiver descoberto, a coisa só vai ficar pior. E se eu tenho uma reserva, eu posso passar pela crise de forma melhor, menos preocupado e mais preparado. Então, esse aspecto das finanças, a gente precisa cuidar. A gente está vendo aí na gestão financeira que finanças não tem só essa dimensão, mas é uma dimensão que, de repente, no pessoal a gente acaba descuidando. E, de repente, tem gente que fala assim, poupar para quê? Né? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu ouvi isso esses dias, né? Então, a gente, os professores aí da rede estadual de São Paulo vão receber um abono que há muito já não acontecia, mas muita gente vai sair o quê? Torrando esse dinheiro. Mas, na verdade, a gente precisa o quê? Cuidar da reserva, não precisa torrar tudo, né? A gente, talvez seja interessante o gasto, talvez seja interessante alguns mimos, também é interessante o CSA, mas a reserva também é muito importante. Na questão das finanças, a gente acaba descuidando disso, e a gente precisa cuidar disso, né? Na realidade brasileira, isso a gente vê aí no nosso entorno, no mês de janeiro, quase todo mundo reclama que está de bolso vazio. Então, a gente precisa o quê? Cuidar dessa reserva. Posso virar a página? Ninguém quer comentar nada? Sonho, exercício, prioridade, finança. Nem mesmo a abordagem do pessoal para o corporativo, nenhuma crítica. Vou virar a página então, hein, gente? Plano B. Em filmes americanos vocês veem isso muito, né? Mas qual é o plano B? Né? E uma pessoa faz um planejamento, ela não pensa no plano B. E a gente precisa pensar no plano B, porque a gente sabe, né, que tudo é cíclico, e se é ciclo, tem o tempo de baixa, tem o tempo de vacas magras, né? Se a gente fala aí das estações do ano, tem aquela estação verão, que tem as maiores temperaturas, e tem a estação inverno, que tem as menores temperaturas, né? Então,
todas as estações do ano são cíclicas também, né? Então, tem um ciclo onde a temperatura vai lá em cima, depois ela vai amenizando e ela vai lá para baixo, a gente chega no inverno e depois, de novo, ela começa a se elevar, né? A gente passa pela primavera e chega no verão. Então, agora, se eu só pensar no verão, né? Como será o meu inverno? Ou se eu penso só no inverno, como será o meu verão? Então, posso ter um plano A para o verão, mas depois eu esqueço do plano B para o inverno, por exemplo. Ou eu penso no plano A para os tempos que são propícios, que lá na Bíblia fala das vacas gordas, e eu esqueço do plano B quando as vacas estão magras, né? Ou traduzindo aí a questão da crise, né? Então a crise ela vem, algo começa a impactar o nosso dia a dia e a concorrência de repente ela pode ter pensado melhor e aquilo que a gente precisa fazer começa a ser afetado. Então a gente precisa ter uma estratégia, precisa ter um plano B. Como eu falei lá quando com a minha assistente eu planejei determinada ação, eu pensei em A, B, C, D e E, 5 alternativas. E, de repente, já teve ocasiões que eu pensei em mais alternativas. Então, a gente precisa estar um pouco mais preparado para aquilo que aparece. A gente pode ser pego de calça curta, sim, porque sempre tem algo que nos afeta. Mas, o que acontece? A gente não perde o rumo aí. O plano B faz parte. E, no mínimo, o plano B, né? Não é só achar que tudo vai dar certo e sempre vai dar certo, né? E tem gente que fala assim, por que fazer plano se sempre vai dar errado, né? Não, a gente tem um norte, a gente tem aí um caminho a seguir, e se os desvios acontecerem, né? O que acontece? Eu preciso retornar para o meu plano. Então, o plano A, ele é o norte, e o plano B, ele é uma alternativa para que o plano A ele aconteça. E esses desvios e essas emergências, elas podem estar também acontecendo nas outras dimensões também, e a gente precisa tomar cuidado, e talvez seja necessário mesmo plano C, D, E, outras alternativas aí. Número 6. Paulo Henrique. Gente, ó, eu acho que está tudo conectado, né? O Paulo Henrique está comentando aqui que a gente fala de finanças e eu estou falando de terapia. Acho que não é terapia, acho que a gente é um indivíduo e esse indivíduo ele precisa se planejar, né, para essa situação. Existe o corporativo, existe o privado e a gente vai trabalhando essas dimensões aí. Que bom que a avaliação aí do Paulo é que a gente está longe disso, mas ele usou a palavra perfeito aí. Gente, o aspecto meia dúzia, o persistência ser guerreiro. Então, é a minha tradução, né? Tem gente que usa a questão do empreender só para aquela pessoa que fala do negócio próprio. Existe essa dimensão. Mas e o empreendimento Você S.A.? Se de repente a gente fica muito mergulhado no negócio próprio, de repente o Você S.A. ele fica esquecido, né? Então não podemos aí virar aí um workaholic, que é aquela pessoa que de repente só trabalha e esquece de si próprio. A gente precisa estar cuidando de si próprio. E no si próprio, esse empreender, como que eu estou empreendendo o Você S.A., né? E eu gosto dessa tradução do empreender como aquele que empreende, ele é persistente. Aquele que empreende, ele é guerreiro, não é? Se a gente olha lá no início da humanidade, quem estava empreendendo era aquela pessoa que caçava melhor, era aquela pessoa que pescava melhor, aquela pessoa que plantava melhor. Então, eu estava empreendendo
o quê? A agricultura, estava empreendendo a caça, eu estava empreendendo a pesca, e eu estava sendo guerreiro nessas dimensões. E hoje, de repente, eu sou um administrativo. E sendo administrativo, eu preciso também estar empreendendo essa situação. Eu posso ser um vendedor, eu também preciso estar empreendendo isso. Eu preciso ser o guerreiro dessa situação. Não deixar a peteca cair. É os desafios nossos de todo dia, que a gente precisa estar tentando desenvolver. Né? Então, esse ser guerreiro no pessoal, ele precisa fazer parte. E daí esse empreendimento ele vai estar entrando na parceria do corporativo ou no negócio próprio que amanhã ou depois vocês podem estar desenvolvendo. Ou, de repente, tem vários de vocês aqui que já estão aí nessa questão do empreender. 7. Conheça-se, né? Gente, ó, eu pensei muito, né? E não está lá no meu livro, mas eu inventei uma palavra, ipsos. Eu já inventei várias palavras, mas essa palavra daqui, ipsos, ela entra nessa dimensão 7, né? Porque, geralmente, quando alguém fala assim, conheça-te a si próprio, parece que entra num dos aspectos só, né? Geralmente, só no psicológico, ou só no cognitivo, ou como você aprende, né? Ou como que você é como pessoa, mas, na verdade, esse conhecer-se, ele precisa ser por completo. Então, a palavra ipsos, eu tento resumir o conhecer-se por completo. A expressão conhecer-se por completo, eu tentei resumir nessa palavra ipsos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Por exemplo, né, as dores que a gente tem na vida, o que é mais comum? A dor de cabeça. Toda dor de cabeça, ela é um aviso. Toda dor é um aviso. Então, do que estamos sendo avisados? Né? Do que a gente precisa cuidar? Geralmente, o que a gente faz, né? Na realidade Brasil? Tem uma dor de cabeça, a pessoa recorre a um analgésico, mas aquela dor cessa e a gente não sabe qual é a causa. E, de repente, a dor volta e o que acontece? A gente não sabe qual é a causa. Então, a gente precisa, de repente, hoje, eu passei frio à noite. Então, o que acontece quando a gente passa frio à noite? Tem uma dor de cabeça na testa, que é a dor de cabeça do choque térmico. O que eu preciso fazer? Reequilibrar a temperatura do meu corpo. Eu não preciso de um analgésico para eliminar a dor de cabeça. Eu preciso o quê? Reequilibrar a temperatura do meu corpo para que essa dor de cabeça cesse. Né? No verão, a pessoa toma um sorvete e, de repente, ela fica com uma dor de cabeça na testa. Então, isso daí, o nosso corpo sofreu um choque térmico e aí o que a gente faz? Vai tomar um analgésico? Não, a gente precisa o quê? Para muitas pessoas, aí tomar o sorvete e um copo de água junto, para que o reequilíbrio térmico ele aconteça, né? Eu adoro sorvete e porque eu tenho dor de cabeça, eu vou parar de tomar sorvete? Não, eu descobri que é o choque térmico. Então, eu vou tomar sorvete, mas eu preciso também, de repente, tomar o copo d'água em seguida, por exemplo. Né? Então, se vocês começarem a estudar dores de cabeça, todas as dores de cabeça têm causa. E aí, algo está causando as dores. Ou toda dor tem causa. Se a dor tem causa, eu preciso descobrir o que está causando. Não colocar um analgésico para trabalhar isso. Quando eu falo do ipsos, então eu estou colocando aí uma dimensão que é física. Mas, por exemplo, na dimensão cognitiva, eu preciso saber como eu aprendo. Se eu sou uma pessoa Shizu, eu preciso colocar as minhas mãos para escrever, né? Então, alguns palestrantes, às vezes, falam assim,
não precisa anotar nada, não, né? Não precisa anotar nada, não, que eu vou passar para vocês o material depois. Mas, no meu caso, não importa que o material venha depois, que eu vá estar lendo depois. No meu caso, eu preciso estar escrevendo aquilo que está fazendo, porque isso é uma forma de me estimular e uma forma de potencializar o que eu aprendo. Né? E cada um de vocês aí precisa descobrir. Tem gente que tem o potencial, eu preciso ouvir de novo, ou eu preciso ver de novo. Então, na dimensão cognitiva, cada um de vocês aí precisa descobrir o que precisa fazer para aprender. Tem algumas pessoas que precisam ouvir e ver, outras pessoas precisam ouvir, ver e fazer. Então, na dimensão conheça-se, na dimensão cognitiva, para que aprendizados aconteçam. Na dimensão afetiva, cada um de nós aí precisa estar também aprendendo e se conhecendo em relação ao psicológico. E um corporativo, ele tem lá um grupo de pessoas, né? Às vezes, de um time de 10, uma pessoa ela falta, né? Afeta o grupo inteiro. E afeta o grupo inteiro de que forma? Então, a gente precisa ter esse conhecer-se, né? Se de repente aquela pessoa que faltou, a gente vai ficar descoberto exatamente no quê? E no corporativo, as ações precisam estar acontecendo. Eu não posso me sentir paralisado porque o indivíduo que fazia determinada ação, ele não veio. Então, no corporativo, a gente precisa cuidar disso. E no pessoal, no Você SA, a gente precisa ter essas dimensões. De repente, a gente não pode se paralisar porque determinada coisa aconteceu. Né? Então, é uma reflexão antiga minha, acho que em 1986 eu comecei a escrever sobre isso. E essa palavra ipsos, ela nasceu esse ano, porque eu fiz muitas pesquisas, porque a impressão que eu tenho, quando a pessoa fala do conhecer-se, ela só fala de uma das dimensões, mas a gente precisa se conhecer por inteiro, não só no cognitivo ou só no psicológico, né? A gente precisa se desenvolver em todos os aspectos. O 8, né? O coração de estudante. No coração de estudante, gente, a questão da curiosidade. A gente precisa desenvolver a nossa curiosidade, né? Isso está um pouco ligado à filosofia, mas a gente precisa ser curioso, né? Com 2 anos de idade, acho que a gente tem a curiosidade super aguçada, né? A molecadinha, né? Fica perguntando por quê, por quê, por quê, né? E acho que isso daí faz parte do coração de estudante. A gente precisa desenvolver essa curiosidade. Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê. Tem gente que assiste filmes querendo adivinhar o final. É uma forma de ver, né? E eu, por exemplo, gosto de ver filmes tentando ver a intencionalidade. Isso é muito próprio de quem é professor. O fato de eu colocar um exercício errado numa situação, muitas vezes não é um erro, é provocar, tem a intenção de provocar o quê? Uma discussão. E isso é importante que ocorra. E quando uma pessoa faz um filme, ela, na minha opinião, tem uma intenção. E eu vi aquele filme, de repente, qual é a intenção do roteirista? O que ele pensou, né? O que ele quis provocar com aquilo que ele mostrou, né? Então, existe uma intenção por detrás. Uma coisa é tentar adivinhar o final, outra coisa é descobrir qual é a intenção naquela situação. E, às vezes, são vários aspectos, né? Tem a plástica do que é mostrado, que também pode ser refletida, tem a questão do auditivo, do que é mostrado também, da trilha sonora que é mostrada, então isso também pode ser refletido. Mas a gente precisa ser curioso. Se a gente é curioso, o que acontece? A gente vai perguntando por quê.
Então, tem vários porquês aí que a gente precisa estar buscando. Aquela pessoa que, de repente, deixa de perguntar os porquês, do meu ponto de vista, para de desenvolver esse coração de estudante. Cada um de nós aí precisa descobrir, como o Milton Nascimento fala, onde anda esse coração de estudante. Espero que esse coração de estudante ele esteja firme e forte dentro de cada um de vocês e que a gente possa estar sendo essa pessoa que está sempre aberta aí para o aprender, né? E em termos de mercado, né? Fornecedor, em termos de mercado concorrente, a gente precisa ter algumas curiosidades, né? Quando eu faço um marketing comparativo, né, o benchmarking, o que acontece? A gente precisa descobrir algumas intencionalidades também naquela situação. E se eu sou curioso, eu vou me perguntando por quê, né? Poxa, pintaram de vermelho, né? O que eles queriam lá? Tem alguma intenção? De repente, no estudo da cromoterapia, a gente vai descobrir que determinadas cores elas são estimulantes para determinadas coisas. E se a gente coloca essas cores na vida de algumas pessoas, né? Por exemplo, um corintiano, ele pode falar assim, eu nunca vou vestir verde, mas o verde tem dentro da cromoterapia algo benéfico, né? E, de repente, tirar esse verde da vida das pessoas pode ser um problema. Coloquem as plantas aí na vida de vocês, não precisa ser aí para quem é corintiano, de repente trouxe algumas plantas, não significa que está dando voz para o time inimigo, não é isso. Mas que a gente está dando esse colorido para a nossa vida. Então, na curiosidade, a gente vai descobrindo essas coisas aí. Está acabando aí, gente, ó. Método. Acho que todo mundo precisa de metodologia. Todo mundo precisa de um método. Hoje existe um método chamado MMR, que é método de melhoria de resultado. Ok, existe o MMR. A gente precisa, no corporativo, estar desenvolvendo esse MMR. Ele é meio antigo, mas é um método. Se a gente for falar do pessoal, né, por exemplo, um pouquinho da minha história aí, eu sou católico e tive essa formação católica, e lá, quando eu era molequinho, o pessoal falava do exame de consciência, tinha até uma listinha de coisas para a gente pensar, e de repente até antes de dormir, fazer oração, fazer o exame de consciência e depois verificar o que a gente poderia estar melhorando para o dia seguinte, né? Então, era um método, né? Talvez seja um método dentro da Igreja Católica, por exemplo, mas cada um de nós aí precisa estar dando metodologia para as coisas que a gente faz, né? Então, algumas coisas elas acontecem aí de forma talvez muito natural e fluida, mas outras coisas a gente precisa da metodologia e tentando hoje ser no pessoal melhor que ontem, amanhã ser no pessoal melhor que hoje. Então, e assim por diante. No corporativo, a mesma coisa, né? O banco ele pode ter objetivos muito restritos, mas eles são bastante agressivos nesse aspecto. Eles sempre vão estar buscando aí essa questão do resultado cada vez mais de forma muito agressiva. E cada um de nós aí precisa estar desenvolvendo aí. No pessoal, a gente vê a nossa realidade, a gente analisa a nossa realidade e dá uma ação. Eu vou tentar melhorar de repente eu tenho 4 dimensões, no mínimo. Então, eu vou tentar melhorar o meu cognitivo, né?
eu vou tentar melhorar o meu aspecto físico, né? Eu vou tentar melhorar o meu aspecto psicológico, eu vou tentar melhorar o meu aspecto religioso, nessas 4 dimensões. Aí a gente precisa dar uma ação. O que eu vou fazer? Não gosto de fazer exercício, mas de repente caminhar seja mais fácil. E cada um de nós aí pode descobrir. Eu vi várias pessoas nesse mês aqui se redescobrindo aí com a bike, né? Então trouxe a bike para a sua vida e tem aí o quê? Um exercício. De repente, uma pessoa pode estar se exercitando dançando, né? Então, diversos ritmos, diversos modos aí, esse exercitar-se dançando, de repente pode estar potencializando. Então eu vou participar de academias de dança, aí, bailes de salão, e vai trabalhando essa questão do corpo. Mas acho que o nosso corpo ele não viveu para ficar sedentário, né? No sedentarismo a gente só se prejudica. Então a gente precisa dar algum movimento para o nosso corpo. Então a gente precisa dar método aí. Então eu vejo, eu analiso, eu ajo e depois a gente celebra. Poxa, consegui isso, né? E é muito bom. A gente deve e isso, o celebrar é muito próprio numa cultura brasileira nativa, né? Se vocês forem pesquisar aí com nativos brasileiros, né, a questão da celebração ela é uma constante, né? A gente precisa, no popular se fala do índio, né? Mas na verdade é o nativo brasileiro. Ele já tinha muito essa cultura do celebrar, né? Ele comemorava a caça, ele comemorava a semente, comemorava o voltar, comemorava o ir. Então isso tudo faz parte da cultura primitiva nativa que talvez a gente tenha que resgatar. A gente precisa ficar contente. Poxa vida, consegui isso, consegui aquilo, né? E pequenas metas estabelecidas são pequenas conquistas e pequenas celebrações, né? Eu celebro muita coisa, né? Mas, por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho 4 aniversários, né? E tento celebrar com as pessoas que estão na minha volta os meus 4 aniversários. Isso não significa que eu estou ficando mais velho a cada aniversário, mas na verdade eu estou o quê? Celebrando e tenho 4 bons motivos para poder estar celebrando. Então, no método aí, a gente vai sempre ver o que acontece. Por exemplo, no pessoal eu estou colocando, né? E no corporativo a gente tem o MME. A Camila colocou o nome URA. Para quem não colocou, por favor, não esqueçam de colocar. A análise, o que eu posso fazer alguma coisa. Eu gosto de uma situação que é assim, a nossa expectativa de vida está aumentando. Então, eu não preciso, de repente, ter grandes resultados de hoje para amanhã. Mas pequenas conquistas, elas podem acontecer de hoje para amanhã. E a gente vai trabalhando isso, sem perder o rumo, sem perder o sonho, sem perder o norte. E a gente vai celebrando todo dia alguma coisa. E para tudo isso precisa, no 10º passo aí, na 10ª orientação, a questão da formação, né? A gente precisa estar se preparando sempre, precisa ter uma base. Acho que ninguém é perfeito. E como ninguém é perfeito, a gente precisa, nessa situação aí, eu acho que precisa, né? A gente precisa tentar ser melhor que ontem. E para ser melhor que ontem, alguma coisa precisa ser estudada, alguma coisa precisa ser analisada. E aí a gente faz esse preparo. De repente a gente erra na medida, de repente a gente erra no rumo, mas não importa, alguma coisa foi tentada. E se de repente a gente percebe que não seguiu naquele rumo, no objetivo do nosso sonho, então a gente retoma, repensa e refaz. Então é importante aí que a gente trabalhe essa formação, né? Vou falar de 92, eu tinha um problema em relação à venda, né?
Então, ser uma pessoa que, de repente, saiba vender um peixe A, saiba vender um peixe B, saiba vender um peixe C, era um calcanhar de Aquiles meu. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei estudar esse aspecto, né? Então, eu preciso me preparar, eu preciso buscar essa base. E, dessa forma, eu posso estar prosseguindo e tentando ser amanhã melhor do que hoje. Então, essa formação é importante, né? Então, eu tenho uma licenciatura curta, tenho uma licenciatura plena e fui buscando as especializações. E cada um de nós aí precisa estar buscando essas especializações. E, dessa forma, a gente vai prosseguindo. Gente, eu falei que ia falar bastante e para essa temática eu tenho até o livro, que está lá no Que Mágico para vocês. E não é muito denso, mas eu estimulo vocês a que tenham esse plano, que vocês escrevam esse plano, que vocês possam estar desenvolvendo esse plano aí, para estar atingindo os vossos objetivos aí, pessoais e corporativos. Pergunta, gente. Me deixaram falando sozinho por 61 minutos. Eu não tive dúvidas não, professor. Eu achei a aula muito leve e trouxe reflexões positivas, assim, quando eu estava esperando outros cálculos, né? Então trouxe uma leveza, assim, e uma coisa tem ligação com a outra, né? Como você mesmo falou, tá tudo ligado, mas a gente às vezes não pensa, né? A questão dos sonhos, a questão de cuidar da saúde, a gente só pensa às vezes no resultado final, né? No financeiro, mas não, tudo tá interligado. Então achei não ficou nenhuma dúvida, ficou tudo bem explicado. Legal, afeta, né? E se a gente não cuida, o que acontece? A questão do financeiro também vai ser afetada. Então, é o todo que precisa ser trabalhado, né? Do meu ponto de vista. Outras opiniões? Não? Então, se eu virar a página daqui, aquela última pergunta, que é a questão da avaliação da aula de hoje. Professor, Fala, Welton. excelente, tá? Obrigado pela aula. Para mim foi bastante gratificante. Ouvi o tempo inteiro atentamente. São questões que a gente tem que colocar realmente em prática para equilibrar o jogo, que não é fácil, né? Não é fácil. Acho que no aspecto, por exemplo, estabelecer algumas prioridades já ajuda muito. Gabriel Marques, muito boa. Obrigado. Eu agradeço, Welton. Essa Cleide, muito boa aula, obrigado. Que bom. Gente, podem criticar. Antônio Costa, ótima. Então, de novo, está tudo conectado. Então, a gente está partindo do pessoal para o corporativo. E a gente vai trabalhando. O Isaías também gostou, o Elvio também gostou, que bom. Então, é isso. Então, eu estou aqui, eu estou interrompendo a aula.